E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Tragicômico, bora pro vídeo de hoje. Eu fiquei sabendo dessa matéria só recentemente, ela foi publicada no começo do ano, mas veio parar na minha timeline recentemente e eu realmente fiquei sem acreditar na hora. Homem é preso após chamar filho transgênero de ela. Eu acabei pesquisando, né? Encontrei essa matéria aqui da Gazeta do Povo, mas realmente a matéria saiu em vários lugares. O título, às vezes diferente, pai é preso por não aceitar mudança de sexo de filha adolescente. Dependendo do portal, a manchete muda, mas é a mesma matéria. E é um caso realmente bizarro e bastante preocupante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos dar uma lida aqui. Um juiz da Suprema Corte da Colômbia Britânica, no Canadá, emitiu um mandado de prisão contra um pai após ter se referido ao seu filho transgênero, que é do sexo biológico feminino, como menina e por pronomes femininos. A adolescente de 16 anos passa por uma transição para o gênero masculino com injeções de testosterona desde 2019, sem o consentimento do pai. O homem teve pedido de fiança negado e segue preso. Então ele foi preso, não conseguiu a fiança, porque chamou a filha biológica de 16 anos, que é uma menina biológica, de filha, ao invés de filho. Sendo que ela estava passando por essa transição. 16 anos. E note, ela está fazendo a transição desde 2019. Ou seja, ela tinha 14 anos. Acho que até fala aqui. O tribunal havia proibido o homem de se referir à adolescente como menina, além de vetar a divulgação de sua identidade em qualquer veículo de imprensa. Ele se entregou à polícia local no último dia 16 de março. O caso chegou à Suprema Corte em 2019, quando o tribunal decidiu que a adolescente, então com 14 anos, poderia ser submetida a procedimento hormonal para se tornar um menino, mesmo sem o aval parental. Cara, isso é muito insano, velho. Muito insano. O Canadá fede a progressismo, beleza? Então, não é uma surpresa que isso tenha acontecido lá. O tribunal cagou para a decisão dos pais, beleza? E não apenas passou por cima disso, para fazer a transição de uma adolescente de 14 anos, como ainda por cima obrigou os pais a aceitarem e proibiu que eles se referissem à filha como se ela fosse uma menina. E aí, como o pai desacatou essa decisão judicial, ele foi preso por chamar a filha de filha. Vocês percebem o quão rápido isso está escalando, quão assustador é esse escalonamento dessa situação? Isso não tem nada a ver com transfobia, tá? A gente vai aprofundar mais no assunto em breve, mas vamos dar uma olhada no resto da matéria aqui. O tratamento teria sido indicado por um conselheiro da comunidade escolar e pela clínica de gênero do BC Children's Hospital, que fornece tratamento com bloqueadores de puberdade e ou hormônios de afirmação de gênero para jovens transgêneros. A justiça também alertou o pai que, se tentasse dissuadir a filha a desistir do procedimento, seria preso e condenado por violência doméstica. Cara, isso é muito insano, velho. Ela tinha 14 anos, mano. Isso é irreversível. Tipo, não é que seja literalmente irreversível, mas vai deixar sequelas. E a chance de uma pré-adolescente de 14 anos se arrepender porque não sabe exatamente o que está fazendo é muito grande. E isso não é especulação, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. A gente vai passar por essa matéria e aí eu vou mostrar para vocês por que é tão complicado você impor essa transição de sexo em adolescentes, pré-adolescentes, sabe? Pessoas tão jovens, tão novas, que não podem consentir sobre praticamente nada, sabe? Aos 14 anos você não pode ingerir bebida alcoólica, mas você pode ferrar o corpo com um tratamento hormonal para mudar de sexo. Enfim, vamos prosseguir porque tem muita coisa para ler. O canadense tentou reverter a decisão da Suprema Corte para impedir o procedimento com base no posicionamento da Suprema Corte do Reino Unido, no caso Keira Bell. Uma jovem que se arrependeu do procedimento de transição de gênero e tentou processar a clínica responsável pelo tratamento. O tribunal decidiu em favor de Keira, ressaltando a insuficiência de estudos e dados científicos que sustentem os tratamentos de transição de gênero prescritos para adolescentes. Em entrevista à imprensa local, o canadense afirmou que estava sentado como um pai vendo uma menina perfeitamente saudável ser destruída
E não há nada que eu possa fazer além de ficar sentado no meu canto e, por decisão da justiça, aplaudir. Eu posso concordar ou ir para a prisão. E foi para a prisão, né? Quando simplesmente chamou a filha de filha. Isso não vai mudar o DNA dela. Ela não vai se tornar um menino. Pode causar doenças no coração e outros riscos desse tipo, causar diferentes tipos de câncer. E como vão bloquear sua puberdade, a densidade dos seus ossos vai ficar estagnada, afirmou o pai à imprensa local. Sim, é uma intervenção bem radical. É um procedimento que não é simples. A decisão da Suprema Corte do Canadá também cita a alternativa por parte do pai de apresentar evidências científicas que desmistificam o processo de transição de gênero e apontam para consequências irreversíveis. O tribunal, contudo, não acatou nenhum dos apontamentos, porque eles gostam muito da ciência, sabe como é que é, né? Eles criaram uma ilusão e forçaram pais como eu a acreditarem nessa ilusão. O que vai acontecer quando essa ilusão acabar e a bolha explodir? Ela, a minha filha, nunca mais voltará a ser a menina saudável que deveria ter sido. Sua voz ficará grossa para sempre, ela vai ter que fazer a barba, ela não poderá ter filhos, não formará a sua própria família. Esses jovens não compreendem o que isso pode significar para eles, disse o pai transtornado. Isso aqui assumindo que existe uma boa chance de sim ela se arrepender, ela não ser de fato trans. Eu vou ler um texto do Eli Vieira. Já vou mostrar aqui para vocês o título. Preocupante caso da transexualidade socialmente contagiosa. Então, o Eli ele entende que existem transexuais reais. Porém, a gente está vivendo um fenômeno de transexualidade socialmente contagiosa. Ou seja, muitas pessoas, especialmente mais jovens, que são LGBT e por causa de uma confusão causada por essa agenda que é a responsável por esse contágio social, muitas acabam achando que são transexuais quando na verdade não são. Simplesmente são gays, bissexuais. O problema é que não tem realmente como você voltar atrás, porque mesmo que você tente desfazer a transição, você vai ficar com muitas sequelas. Enfim, só para encerrar o caso, o documento de decisão da corte, disponível no fim da matéria, afirma que a adolescente, aos 12 anos, teria informado a um conselho escolar sobre a sua disforia de gênero. Aos 12 anos, velho. Com a ajuda da mãe, a estudante teria procurado assistência médica na clínica de gênero, que indicou o procedimento hormonal. A falta de consentimento do pai teria atrasado o tratamento. Segundo alegou a equipe médica, o atraso estaria gerando sofrimento contínuo e desnecessário. A menina e a colocava em risco de suicídio. O hospital iniciou o procedimento mesmo sem o aval do pai da adolescente. Então, ok, teve uma questão ali complicada com a mãe, né? Mas eu acho que isso ainda é um caso sério demais para deixar nas mãos da justiça ou de só um dos responsáveis, porque, cara, 12 anos, 14 anos quando começou o processo de transição, sem o aval do pai, para mim isso aqui é muito errado. E vocês viram, né? Algumas matérias usaram o título de que o pai foi preso porque não aceitou a filha transgênero, mas ele foi preso realmente por ter se referido a ela como menina, descumprindo a decisão da justiça que havia impedido ele de se dirigir à filha como uma menina. Então, realmente, o título da matéria da Gazeta do Povo está mais correto. Homem é preso após chamar filho transgênero de ela. Realmente foi isso. Insano, autoritário pra caramba. E agora vamos dar uma olhada nisso aqui, o preocupante caso da transexualidade socialmente contagiosa. Um ano atrás, como resultado de um post de blog que eu escrevi, comecei a oferecer consultas a pais de adolescentes que anunciaram de repente que são transgênero. A cada semana, várias novas famílias me contatavam e suas histórias são notavelmente similares umas às outras. A maioria tem filhas de 14 ou 15 anos que são inteligentes, excêntricas e com dificuldades sociais. Muitas dessas crianças estão no espectro do autismo e com frequência estão pedindo por intervenções médicas, hormônios e cirurgia que podem fazê-las estéreis, afetar o seu fígado ou levar à pressão alta, entre outros efeitos colaterais possíveis. Os pais estão perplexos e amedrontados, ciosos de me informar que amam a sua filha e que apoiariam quaisquer intervenções que fossem de fato necessárias. Eles me contam sobre lidar com o seu medo de ver sua criança em um terrível isolamento, enquanto os amigos e a família alegremente celebram a coragem de sua filha. Fico sobrecarregada com a quantidade de pais ligando para mim. Tá no feminino porque esse texto ele é uma adaptação do Eli, né? Ele fez a tradução, na verdade. Quem escreveu isso aqui foi a Lisa Marchiano, assistente social registrada, escritora e analista junguiana. Mora na Filadélfia, Pensilvânia.
Fico sobrecarregada com a quantidade de pais ligando para mim. Acho duro ouvir as suas histórias. Cada uma tão parecida com as outras, o desespero em suas vozes é palpável. Eles perguntam se podem voar para me ver e trazer a sua filha. Quando respondo que eu não faço isso, perguntam se eu posso direcioná-los a qualquer terapeuta que não apenas valide e incentive a sua criança a uma transição médica. Suas vozes ficam trêmulas com alívio ao falar com alguém que não afaste as suas preocupações com intervenções médicas desnecessárias. Cada consulta dura mais que o tempo que eu reservei para ela. Às vezes consigo oferecer conselhos que ajudem uma família a dissuadir a sua filha de fazer intervenções médicas drásticas de benefício ou necessidade duvidosos. Coisa que seria crime ali no caso anterior, né? O pai não podia dissuadir a sua filha. Enfim, às vezes tudo que eu posso fazer é ficar quieta e testemunhar o desastre. A história de Claire foi do segundo tipo. Como muitos dos jovens de quem eu ouço falar, a filha de Claire, Molly, tinha passado por uma série de empecilhos médicos e psicológicos complexos quando adolescente. Embora fosse profundamente dotada, a adolescente enfrentava dificuldades com autismo, dispraxia e ansiedade, todas as quais fizeram da escola um desafio. Aos 13, Molly desenvolveu anorexia, pela qual foi internada 2 vezes. Houve anos em que eu senti que o meu papel era só mantê-la viva, explicou Claire. Graças em parte à psicoterapia intensiva, Molly tinha se recuperado quase totalmente da anorexia aos 16 anos, mas logo enfrentou novos problemas médicos. Foi diagnosticada com doença de Crohn. Visitas médicas e medicamentos, alguns com efeitos colaterais preocupantes, foram necessários para cuidar dessa doença. Isso também agravou o isolamento e as dificuldades sociais de Molly. Apesar das múltiplas dificuldades, Molly terminou o ensino médio no tempo esperado e foi aceita na primeira universidade que escolheu. Claire e seu marido Jeff se sentiam aliviados, mas depois da formatura veio mais um diagnóstico. Em seu aniversário de 18 anos, depois de passar boa parte do verão online, Molly disse aos seus pais que ela era transgênero. Essa notícia veio como um choque. De acordo com Claire, Molly nunca tinha expressado qualquer preocupação com o seu gênero. Ela fora uma menininha bem típica em termos de interesse e escolhas de brinquedos, e tinha namorado muitos garotos no ensino médio. No entanto, Jeff e Claire não protestaram quando Molly trocou seu cabelo longo por um corte raspado à máquina. Até compraram um colete para apertar e disfarçar os seios, fazendo-a parecer mais masculina, com a esperança de que um terapeuta pudesse ajudar Molly a esclarecer seus sentimentos sobre gênero. Claire e Jeff a acompanharam numa consulta numa clínica de gênero. Claire ficou chocada com o que aconteceu lá. Depois de uma consulta de 30 minutos com um médico assistente, Molly recebeu um agendamento para na semana seguinte começar a tomar injeções de testosterona. Não houve investigação de seus outros problemas físicos e mentais e se eles poderiam ter influenciado na sua crença de que ela era trans. Não houve também nenhuma cautela expressada a respeito de como o tratamento hormonal poderia afetar a doença de Crohn. Molly simplesmente tinha que assinar um formulário de consentimento dizendo que se identificava como homem e entendia os riscos associados à testosterona. O médico assistente também sugeriu que Molly agendasse uma cirurgia, mastectomia dupla, dentro de alguns meses. Quando Claire disse que ela e Jeff queriam tempo para pesquisar e considerar as alternativas antes de permitir a Molly que começasse a tomar testosterona e fazer cirurgia, o médico assistente respondeu que o seu papel como pais agora era apoiar o seu filho. Na frente de Molly, ele disse a Claire que ela deveria procurar seu próprio terapeuta para lidar com seus problemas de modo a poder apoiar melhor o Max. Quando Claire e Jeff expressaram preocupação com a ansiedade e isolamento de Molly, o médico disse que esses resultavam provavelmente de Molly ser transgênero e que se resolveriam uma vez que ela começasse a transicionar. Até cerca de 10 anos atrás, a disforia de gênero, evoluindo pela primeira vez na adolescência, era virtualmente desconhecida em mulheres biológicas. Há um tipo bem conhecido de disforia de gênero encontrado em homens que às vezes começa na adolescência. Na forma prototípica de disforia de gênero feminina, os sinais aparecem primeiro no início da infância, geralmente entre 2 e 4 anos. Tais meninas odeiam a feminilidade estereotípica, Barbies e vestidos, por exemplo, e adotam masculinidade estereotípica, cabelo curto, calças e armas de brinquedo, por exemplo. Para a maioria das crianças pequenas cuja disforia de gênero começou bem antes da puberdade, os sentimentos de desconforto com seu sexo natal se resolvem sozinhos, geralmente bem antes da adolescência.
A proporção exata dos casos que começam na infância, em que a disforia de gênero persiste até a adolescência e início da idade adulta, foi estimada em aproximadamente 20%. Isso aqui é bem interessante. Então, mesmo aquelas crianças que demonstram a tal da disforia de gênero ao longo da infância, antes de passar ali pela puberdade, elas vão se resolver por conta própria. Porque são crianças em desenvolvimento, elas podem ter uma série de confusões, né? Pode ser um monte de coisas, não necessariamente a criança é trans, é o que está dizendo aqui, né? E aí isso vai se resolver naturalmente, porém, em 20% dos casos, pode ser que isso persista até a adolescência. Na década passada, no entanto, um novo tipo de disforia de gênero se tornou subitamente comum, em que adolescentes e pré-adolescentes vêm a se identificar como trans do nada, sem qualquer histórico infantil de se sentirem desconfortáveis com o seu sexo. Especialmente chamaram essa nova apresentação de disforia de gênero de surgimento rápido e estão começando a estudá-la. Nós pensamos que esse é um fenômeno totalmente distinto da disforia de gênero que surge na infância, diz o Dr. Michael Bailey. Michael Bale, parece o nome do ator, né? Bailey. Bom, é um pesquisador de ponta de sexualidade e gênero e um professor de psicologia na Northwestern University. De fato, pensamos que não existia até recentemente. É um fenômeno socialmente contagioso, parecido com a epidemia de transtorno de múltipla personalidade dos anos 90. Um fenômeno socialmente contagioso. Embora não se saiba muito neste momento sobre a disforia de gênero de surgimento rápido, parece provável que ela possa ser um tipo de contágio social em que jovens, muitas vezes meninas adolescentes, passam a acreditar que são transgênero. Pesquisas preliminares indicam que os jovens que se identificam como trans do nada podem ter sido influenciados pelas mídias sociais que valorizam ser trans. Ou seja, jovens que estão entrando muito em contato com essa militância da comunidade LGBT, né? Além disso, os pesquisadores observam um padrão de grupo de amigos saindo do armário como trans juntos. Que curioso, não é mesmo? Adolescentes seguindo modinha, seguindo uma tendência e assumindo a mesma sexualidade que os seus amiguinhos. Porque adolescentes quase não são influenciáveis, né? Quase não querem pertencer a um grupo. E agora eles estão encontrando isso no identitarismo e estão transformando essas tribos em uma variedade interminável de gêneros e alguns assumindo aí uma transexualidade socialmente contagiosa, que não é legítima, não é genuína, né? E aí o que pode acontecer em decorrência disso? Casos cada vez mais preocupantes de jovens adolescentes fazendo transição, né? Tratamentos hormonais irreversíveis, intervenções cirúrgicas, se arrependendo depois, enfim, pesado, né? Enquanto ativistas pró-transgêneros tenham tratado com desdém a noção de que um crescimento súbito de adolescentes que se identificam como trans, especialmente meninas adolescentes, poderia ser influenciado por contágio social, a ideia não é tão mirabolante. A bulimia era virtualmente desconhecida até os anos 70, quando o psicólogo britânico Gerald Russell primeiro descreveu a condição num periódico médico. O escritor Lee Daniel Kravitz entrevistou Russell para o seu livro recente, Stranger Contagion. Como é que pronuncia Contagion? Não é assim, né? De acordo com Russell, uma vez que foi descrita, e eu tomo total responsabilidade por isso com o meu artigo, haviam termos comuns para ela. E o conhecimento se espalha muito rápido. Cientistas conseguiram rastrear a transmissão da bulimia até em confins culturais remotos, logo após a introdução da mídia ocidental. Estima-se que a bulimia tenha, desde então, afetado 30 milhões de pessoas. É uma coisa bem bizarra, né? Tipo, algumas doenças elas são desconhecidas, praticamente inexistentes, e quando começam a falar, publicar sobre ela, fazer matérias e mais matérias falando sobre a doença, ela se espalha, porque várias pessoas começam a acreditar que tem aquilo, ou imitar o comportamento e acabar desenvolvendo de fato a doença. Então não tinham tantas pessoas bulímicas, mas aí começa toda hora a ver matérias sobre isso passando na televisão, e as meninas nessa ânsia, complicado usar essa palavra, nessa situação, né, de emagrecer e ficar cada vez mais parecida com uma modelo, vão lá e começam a... Vocês sabem como é que funciona, né? Então, enfim, é um paralelo interessante realmente observar esse fenômeno, né? Não é uma coisa de agora, não é um fenômeno que só aconteceu com essa questão da sexualidade ou transexualidade, o que só torna mais plausível crer que de fato a gente tem um contágio social aí de adolescentes se identificando como trans. Outros notaram que a disforia de gênero de surgimento rápido pode ter muito em comum com outro contágio social que espalhou sintomas de desconforto mental que eram
iatrogênicos, isso é, criados ou reforçados pelo processo de receber tratamento médico ou de saúde mental. Nos anos 90, alguns terapeutas inadvertidamente encorajaram seus pacientes a construir falsas narrativas sobre terem sido abusados. Esses pacientes muitas vezes passaram a se identificar com o seu papel de vítima. Fizeram a si mesmos dependentes de seu terapeuta, tornando-se menos funcionais e piorando seu bem-estar mental em geral. Cara, mexer com a mente das pessoas é um negócio bizarro, né, velho? É incrível como é possível manipular a mente de pessoas, especialmente as facilmente sugestionáveis, e fazê-las acreditarem em muitas coisas e, cara, é muito louco isso. É bizarro. Enquanto muitos na comunidade científica estão ficando cada vez mais cientes da disforia de gênero de surgimento rápido e de sua natureza contagiosa, as diretrizes de prática clínica não acompanharam esse novo entendimento. Além disso, em anos recentes, o ativismo pela comunidade transgênero tem pedido por uma redução na mediação médica de forma que, em muitos lugares dos Estados Unidos, jovens como Molly possam ter acesso à transição médica sem qualquer processo de diagnóstico ou avaliação. E aí que tá, existe todo um complô dentro da comunidade médica, científica, em que eles estão facilitando isso. Então, é uma série de fatores, entende? Tem a questão social, realmente, esses grupos identitários colocando na cabeça dessas pessoas, principalmente dos mais jovens, né? Fazendo com que eles acreditem que eles são essa miríade de gêneros mesmo, que eles precisam se assumir para pertencer a determinados grupos. Aí você também tem a comunidade médica e científica contaminada por essa agenda identitária, promovendo essas transições, incentivando. Tanto que nos casos de arrependimento, geralmente, a pessoa que se arrepende culpa os médicos, os terapeutas, por não ter questionado na hora, por simplesmente ter praticamente empurrado a pessoa para o processo de transição mesmo, sem fazer um procedimento mínimo de acompanhamento psicológico e se certificar de que a pessoa realmente quer aquilo. Ela realmente é uma pessoa trans. Não, eles simplesmente assumem tudo, acatam tudo e já empurram para a transição. Ela sai da consulta já com horário marcado para o tratamento hormonal. É bizarro, é insano. E aí o pai que questiona uma coisa dessas vai preso, velho. Vai me dizer que não é legítima a preocupação de um pai que se depara com um filho jovem, exatamente uma filha, olha só, o grupo mais propenso a passar por esse tipo de coisa, né? Uma filha de 14 anos, 12, 14 anos, achando que é trans e fazendo a transição já nessa idade. E o pai, obviamente, tem que ficar preocupado, porque a chance de ser um falso positivo é gigantesca, é realmente gigantesca. Ou seja, muito provavelmente o pai estava certo, enquanto os juízes que fizeram a sentença, o psicólogo, o psiquiatra que fez o acompanhamento, os médicos, enfim, eles têm mais chance de estarem errados mesmo. É insano, velho, mas enfim. Eu ia dizer para prosseguir no texto, mas o texto é bem longo, já deu para entender, né, bastante desse fenômeno. Vocês podem ler todo o texto no blog do Eli Vieira. Simplesmente jogando o título aqui, você vai encontrar a publicação. Joga isso no Google que você encontra. Ou entra no meu grupo do Telegram, que eu vou compartilhar o link dessa matéria aqui também, das matérias que eu li aqui. Aí você pode ver por lá. Eu ainda tenho mais algumas coisas para mostrar. Por exemplo, o próprio Eli também compartilhou isso aqui, ó. Quando foi que o número de falsos transexuais ultrapassou o de verdadeiros? 2016. O caso geral é de garotas com problemas de autoimagem e contato com ativismo identitário convencendo a si mesmas que não são garotas. Este padrão é o exato oposto do esperado naturalmente. Também faz sentido, sabendo que a gente tem a agenda feminista que fica colocando nas meninas essa ideia de que seu homem é melhor, né? Que aí você vai ter os privilégios, o homem é o privilegiado. Não sei se tem muito a ver, eu sei que já tem o identitarismo LGBT que vai empurrar essas ideias de, né, assumir diferentes sexualidades, mas eu não duvido que tenha lá uma parcela de culpa do feminismo também nessa história. E 2016 é um ano bastante interessante. Vários outros estudos também demonstraram que foi o ano em que o progressismo começou a radicalizar mais pesadamente no seu discurso, especialmente nos Estados Unidos. Os democratas começaram a radicalizar o discurso, então não é muito por um acaso que foi em 2016 que teve essa virada. Foi o ano que começaram a mudar a etnia de vários personagens no mainstream das HQs e tal. Foi o ano de lançamento do All New, All Different da Marvel também, não por um acaso.
que começaram a... Enfim, mudaram todos os personagens principais de uma das maiores editoras do mundo. Pode parecer que não tem nada a ver, que são assuntos desconectados, mas não são. E aí aqui a gente vê, né, que realmente ultrapassou em muito, né, o número de falsos positivos. Então, de 2016 para cá, é muito mais provável que o diagnóstico de uma pessoa trans esteja errado do que certo, né? Acho que podemos dizer isso. E tem ainda mais umas coisas interessantes, ó. Recentemente, 17 de dezembro, o Paulo Figueiredo compartilhou essa matéria aqui, ó. Mãe, professores da Califórnia ensinaram a minha filha de 12 anos a ser transgênero. Os professores disseram que a filha dela era transfluída e incentivaram a menina a entrar em um clube LGBTQXYZ+, sem a mãe saber. Então eles realmente querem tirar dos pais, o direito de escolha e de cuidar dos seus próprios filhos, né? Nenhuma surpresa para os meus alunos, né? O Fim da América, ele está falando do curso dele. Os membros deste clube são mantidos em segredo para que os pais não tenham conhecimento. Cara, matéria que saiu na Fox News. Olha o nível de insanidade do que está acontecendo, velho. Para quem acha que a gente faz muita tempestade em copo d'água quando critica o identitarismo, o progressismo, para quem acha que é exagero, mano, essa agenda tá avançando de forma assustadora, de verdade. E tá comprometendo milhares de vidas no meio do caminho. Para encerrar, tem mais uma matéria da Gazeta do Povo que, né, tem um pouco a ver, né, com o que a gente está falando. Eu vou ler só o título, porque já está bem longo o vídeo, né? Ele reclamou que a filha foi abusada na escola e acabou preso por transfobia. Escola de Virgínia, nos Estados Unidos, escondeu um caso de abuso e conseguiu a prisão do pai que denunciou. Um rapaz usando saia foi indiciado agora e ele é reincidente. Então, o que aconteceu, né? Um cara, basicamente, alegou que era trans, entrou no banheiro feminino, abusou de uma menina no banheiro feminino, o pai foi lá reclamar, a escola e, sei lá, o tribunal fez de tudo para abafar o caso e o pai é que foi acusado de transfobia. Nos Estados Unidos, vocês percebem, e no Canadá, enfim, lá fora já está bem mais tensa a situação, já está bem pior. Só que o Brasil geralmente passa por tudo isso com um pequeno delay. Então até o nosso país ficar desse jeito é questão de tempo. A gente vai chegar lá, infelizmente. É improvável que a gente não chegue, porque, sim, os militantes identitários do Brasil, eles estão importando tudo, todas as pautas progressistas lá de fora. Eles trazem tudo para cá. Trouxeram a maldita guerra racial dos Estados Unidos para cá, com o pretexto de combater o racismo, sendo que eles só estão piorando a situação. Que a gente não tinha essa guerra racial aqui, agora a gente está começando a ter. E, como não basta ter uma guerra racial e uma guerra dos sexos, também tem que ter essa guerra das sexualidades, né? Logo é capaz da gente ter aqui também o caso de um pai que foi preso porque chamou a filha biológica de filha. Porque pode ter certeza, as pessoas que defendem essas pautas, essa agenda, não vão pesquisar, não vão se informar sobre esse caso de transexualidade socialmente contagiosa. Afinal de contas, esse discurso é transfóbico por si só, né? A gente não pode nem mostrar os números, não pode nem mostrar as pesquisas que apontam para esses fatos. Não. Nessas horas ninguém mais gosta da ciência, né? Nessas horas os fatos que se danem. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Nem vou passar recado, é um assunto muito sério, muito complexo, muito controverso. Apesar de que é um assunto muito difícil de monetizar também, então se você pudesse ajudar com alguma doação, contribuição, seria realmente muito bom. Vou deixar os QR Code aí na tela. Mas é isso, de qualquer forma eu te agradeço demais pela sua audiência, por ter acompanhado o vídeo até o final. Valeu! E até a próxima. Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal.